O Internacional passará por uma grande reformulação no seu sistema defensivo. Com a iminente saída de Vitão para o Cruzeiro e com a possibilidade de João Marcelo vir para a defesa colorada, o Inter ainda busca mais dois nomes. Um que está no futebol europeu e o outro que está no futebol mexicano. Dessa forma, o Inter terá um sistema defensivo totalmente alterado e renovado para 2026. A gente vai explicar um pouco desta situação. Também vamos falar da proposta que deve chegar nos próximos dias na mesa do Internacional por Bruno Gomes, por um grande rival da elite do futebol brasileiro. E a declaração do centroavante que deixa ele mais perto de defender o Colorado. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar e repercutir todas as informações sobre o mercado da bola do Inter, ainda nesse período de férias antes da reapresentação colorada para a temporada de 2026. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, não esquece de deixar o hype e me ajudem a atingir a marca dos 20 mil inscritos. Precisamos falar sobre negociações, gente. Eu quero começar primeiro com uma provável ou possível não, né? Vamos lá, vamos tentar colocar da melhor forma. Da provável proposta ou da negociação que pode acontecer envolvendo o Bruno Gomes e o Bahia. Perfeito? Isto porque o Bruno Gomes está sendo um jogador muito visado pelo futebol brasileiro e até mesmo pelo futebol europeu. Talvez seja o principal ativo do Inter junto com o Vitão nesse momento. Por mais que o Inter tenha a situação do Ricardo Matias, o próprio Luiz Otávio que está deixando o Inter, são negociações já mais próximas de serem concretizadas, o Vitão também, e o Bruno Gomes é um outro nome que está recebendo muita sondagem. E dessa vez o time que está interessado, segundo o Lucas Colar, que trouxe essa informação no seu canal e nas suas redes sociais, é o Bahia. O Bahia quer tentar a contratação do Bruno Gomes, oferecendo dinheiro e mais um jogador em definitivo para o Inter. Está sendo um modelo de negócio que o Internacional está adotando, tá? Nessa situação de problemas financeiros, de crise financeira. O Inter está precisando ser criativo, então está aproveitando os seus jogadores, os seus ativos importantes para negociar e a partir daí se reforçar a partir de algumas negociações. E o Bahia, observando isso, deve aproveitar. Vai oferecer um dinheiro, mais um jogador que interesse ao Internacional. Se a proposta for boa, tentará contratar o Bruno Gomes, lateral ou volante, que poderá ser utilizado muito lá no Bahia. O Bahia perdeu o Santi Arias, lateral direito, terminou o contrato, não vai renovar. Então ele tem espaço lá no Bahia para jogar nessa temporada de 2026. Só um detalhe importante, tá? O Bruno Gomes não é barato. O Bruno Gomes, o Inter não vai liberar de mão beijada para os seus adversários, principalmente o concorrente do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense assinou com uma proposta de 4 milhões de euros, depois pouco mais de 5 milhões de euros, e mesmo assim o Inter não aceitou. Então, se o Bahia quiser de fato contratar o Bruno Gomes, terá que colocar muito dinheiro em cima da mesa. A ver o que vai acontecer. Antes da gente avançar sobre chegadas e falar sobre uma reformulação total no sistema defensivo colorado, eu quero falar sobre a Autopeças OK. A Autopeças OK é líder no Vale do Paranhana, referência em todo o mercado do Rio Grande do Sul, são 5 sedes, Taquara, Osório, Torres, Canoas e também Novo Hamburgo, e tem a OK+, a plataforma de e-commerce da Autopeças OK. Siga @Autopeças OK e procure o e-commerce, a OK+, através do QR Code que está na tela. Quero falar com vocês, pessoal, a respeito de chegadas, tá? Antes da gente falar sobre uma reformulação no sistema defensivo do Inter, quero falar sobre Pedro Raul. O Pedro Raul confidenciou a alguns amigos próximos de que está muito perto, muito próximo de ser jogador do Inter. Ele está no Rio Grande do Sul, está no litoral, curtindo as férias, vai passar o Réveillon por aqui. Já teve uma sinalização positiva do Corinthians de um empréstimo para o Inter, tem conversado com o Inter sobre essa possibilidade de jogar no Inter nessa temporada de 2026 e ele quer muito jogar em Porto Alegre. Ele quer muito defender as cores do Inter
nessa temporada de 2026. E é por isso que esse negócio deve ser concretizado. E ele deu uma declaração para amigos próximos dizendo que não deve nem voltar para São Paulo, tá? Não deve nem ir lá para o Corinthians. O Corinthians tem o interesse de vender? Tem. Mas o Inter está conseguindo chegar aí, quem sabe, num acordo de empréstimo, né, com o Corinthians, o Inter pagando cerca de 500 mil do salário dele, o Corinthians pagando 200 mil. Parecido com os moldes do Ceará, mas no Ceará era 50-50, né? 50% para um, 50% para outro. E é um centroavante que o Inter precisa, né? É uma reposição ao Ricardo Matias. O Inter está liberando o Ricardo Matias, essa negociação deve ser concretizada a qualquer momento. E o Pedro Raul é um cara que tem características parecidas, né? Um centroavante alto, jogador de bom cabeceio, jogador bem posicionado na grande área. E talvez o Pedro Raul entenda que essa possa ser a sua grande oportunidade na carreira, já que ele teve no Vasco, teve no Corinthians e não conseguiu corresponder. Talvez seja a grande chance dele de fazer sucesso num grande clube do futebol nacional, né, com todo respeito a Goiás, com todo respeito ao Ceará e tudo mais, mas são times inferiores de tamanho a esses que eu acabei citando, tá? Então Pedro Raul deve ser o primeiro anúncio oficial do Inter a qualquer momento. Para fechar, vamos falar sobre essa reformulação no sistema defensivo, tá? Porque o Vitão tá muito perto de sair, tá? O Vitão é questão de anúncio mesmo, de acerto. A informação que vem de Minas Gerais é de que já houve, né, esse aceite por parte do Inter, do Vitão, e agora é uma questão de acertar com o staff do Marcelo e do Japa, para esses dois virem a Porto Alegre, tá? Acertar bases salariais com o João Marcelo, explicar, né, para o Japa que ele vai passar um ano aí de aprendizado no estádio Beira-Rio e quem sabe vai ficar em definitivo a partir de um valor, né, colocado na cláusula de contrato, né? A gente ainda está buscando o valor e com certeza essa cláusula vai existir, tá, gente? Com certeza. É muito improvável que o Inter não coloque uma cláusula desse tipo para um negócio de empréstimo com um jovem jogador na categoria de base. Mas a gente ainda está buscando de quanto seria esse passe fixado. Mas com a saída do Vitão e com a provável chegada do João Marcelo, o Inter mesmo assim ainda mira duas contratações para o sistema defensivo, tá? O primeiro é o Léo Duarte, a informação que a gente trouxe há um certo tempo aqui no canal também, vem lá da Turquia, tem gente que fala Başakşehir. Eu sempre ouvi, quando eu entrevistei o Mossoró, que era Başakşehir. Mas, enfim, o clube turco está atuando lá no futebol da Turquia, né? O contrato está para se encerrar na metade dessa temporada e ele quer voltar para o futebol brasileiro. E o Inter quer a contratação do Léo Duarte. É um bom jogador, né? Passagem por Milan, por Flamengo, está há bastante tempo aí no futebol europeu. Chegaria também para somar muito no sistema defensivo do Inter. Com o João Marcelo, com o Léo Duarte, faltaria mais um, né, para compor esse sistema defensivo para substituir o Vitão. E o nome, informação do meu parceiro Lucas Colar, é de que o Dória, né, ex-Botafogo, ex-São Paulo, está na mira do Internacional e o Colorado negocia com ele. Ele está no Atlas do México, está com 31 anos, né, mais experiente, né, vocês, né, vão notar até a diferença no futebol brasileiro. Ele era carequinha, agora lá no México ele deixou o cabelo, tá meio que de dread, de trança, e o Dória seria, né, uma reposição também para atuar do lado direito de defesa. Cara, quando surgiu era um nome interessante, né? Tá bastante tempo fora já do futebol brasileiro. Ele passou por Santos Laguna, ele passou pelo próprio Atlas, né? Foi pro Olympique de Marseille. Enfim, ele tem uma rodagem já, né? 31 anos, já rodou bastante. A ver como o Inter vai conseguir essa negociação. Eu vi que outros clubes também estão interessados nele, tá? Nesse retorno dele para o futebol brasileiro. Mas o Inter está nesta negociação buscando fechar essa trinca aí. Dória, João Marcelo e Léo Duarte. Completaria com Mercado e Vitor Gabriel, 5 zagueiros para a temporada de 2026. E aí Cleiton Sampaio e o Juninho devem ser negociados. Cleiton Sampaio já era um jogador que perdeu espaço, né? Não estava sendo relacionado em muitas das partidas. O Juninho não foi bem, teve ainda aquela briga, né, no gramado de São Januário,
O Inter fez um alto investimento, mas não deve continuar com o Juninho para essa temporada de 2026. Beleza? Deixa nos comentários aí para eu saber o que tu pensa sobre essa mudança no sistema defensivo, sobre a provável chegada do Pedro Raul e anúncio a qualquer momento, e sobre essa negociação que pode acontecer envolvendo o Bruno Gomes. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!